Hoje nós falaremos sobre a aliança que nos envia ao mundo. Amém? Vamos orar. Senhor meu Deus, meu Pai Todo-Poderoso, em nome de Cristo Jesus, Senhor, nesta manhã nos colocamos diante de Ti, Senhor, para agradecer, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Senhor. Para agradecer pela Tua graça, Senhor, que é derramada nas nossas vidas, Pai. Agradecer pela oportunidade que temos, Senhor, de estarmos na Tua casa, exaltando, glorificando o Teu santo nome, Senhor, buscando a Tua face, em unidade, Senhor, com os nossos irmãos, os Teus filhos, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, Pai, abençoa, Pai, esta igreja, Senhor, abençoa, Pai, todos aqueles que aqui estão, Pai. Guarda aqueles que estão pelos caminhos, Deus, que em nome de Cristo Jesus, o Teu Santo Espírito repouse em nós, Senhor, nesta manhã, Senhor, que nós possamos estar com as mentes, Senhor, e os corações abertos e completamente cativos, Senhor, à Tua palavra, à Tua vontade, Senhor. Que haja verdadeiramente transformação de mente, Senhor, e crescimento segundo a Tua palavra nas nossas vidas, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, Senhor, nós te pedimos, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, nós te agradecemos, exaltamos e glorificamos esta manhã, Senhor. Amém. A lição de hoje é a aliança que nos envia ao mundo. É essa aliança que foi cumprida por outras pessoas, que fez com que a palavra do Senhor chegasse a nós e que nós também obtivéssemos salvação e graça diante dos olhos de Cristo. Esta aliança que nos comissiona desde o momento em que recebemos as boas novas, para levar também as boas novas. Vamos louvar um hino relacionado a este tema, que é um tema tão maravilhoso e tão importante, né? Como se converterão se não houver quem pregue, né? E se ninguém for, né, como que a pregação, como é que a salvação chegará, né? Amém? Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou e curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o id. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna sou totalmente teu.
Fui encontrado pelo seu amor, pelo seu amor. Sou totalmente teu. Fui contemplado em ser um com você, ser um com você. Somos um com você, um com você. Somos um com você, um com você. Graças te damos, Senhor, pela tua graça que nos alcançou, Senhor. Graças te damos pelo teu Santo Espírito, Pai, que toca, Pai, as nossas vidas de uma maneira tão poderosa, Senhor, que nos transforma, Pai. Que nos leva a cada dia mais à tua presença, Senhor. Que nos leva a cada dia mais a sermos filhos e servos melhores, Pai. Somos gratos a ti, Senhor, pelo teu amor derramado naquela cruz, Senhor, para nos salvar, Pai. Em nome de Cristo Jesus, Senhor, recebe o nosso louvor esta manhã, Deus. Recebe, Pai, a nossa adoração. Recebe, Pai, o nosso coração entregue diante do teu altar, Senhor, para ali o adorar, para ali o exaltar, Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Jefferson, desliga para mim ali aquelas a fileira do meio e a fileira de lá, que aí dá... Ah, você tá passando aqui. Tá. Que aí dá mais ênfase aqui no telão, por favor. Glória a Deus. Aleluias. 29:2 é assim, esse. Tá. 29:2. Vamos lá. Nós iniciamos este ano com o módulo Aliança, né? Na primeira aula nós falamos dessa primeira aliança nas nossas vidas, que é justamente a aliança com Deus. E dentro desta aliança com Deus, a palavra do Senhor, a vontade de Deus, o querer de Deus nas nossas vidas é que nós também estejamos afiados, né, com as outras alianças que nos cercam, né, e que nos permeiam como seres humanos, né, a aliança com a nossa família. Primeiramente é o nosso relacionamento com Deus. Primeiramente é o nosso relacionamento com Deus, né, que é a primeira aliança que nós tratamos neste ano. E em segundo grau é a aliança com a família, né, que a família que é o nosso primeiro ministério. Um momentinho, por favor. A nossa família, que é o nosso primeiro ministério, onde, quando nós recebemos a palavra, é o nosso primeiro campo missionário, né? É o nosso primeiro elo de cuidado. Primeiramente com Deus, segundo a família. E na terceira aula nós falamos sobre a aliança que nos faz parte uns dos outros, a aliança que verdadeiramente nos torna igreja do Senhor, né? E nessa aula nós vamos falar sobre a aliança que nos comissiona, que é a aliança que nos envia. Amém? A leitura do texto de hoje está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, do 18 ao 20, que diz assim: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo Jesus estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os nossos pecados, os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso
intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Eu destaquei algumas palavras aqui nessa passagem para justamente destacar o que é e como é essa aliança que nos envia. Olha só, o apóstolo Paulo está falando sobre a graça que lhe foi dada, que lhe foi derramada por Cristo Jesus, pelo Espírito Santo. E ele entende que esse é o ministério da reconciliação. Por quê? Em Isaías fala que os nossos pecados nos fazem separação com Deus. Os nossos pecados nos tornam sujos, vermelhos como escarlate diante de Deus. E Deus não comunga com o pecado. Mas através de Cristo Jesus, desde o início, lá no Éden, lá no livro de Gênesis, Deus falou que ele venceria, ele derrotaria a serpente através da descendência da mulher. E a descendência da mulher, no caso ali, era Jesus, aonde ele traria reconciliação. Então ele já vem explicando que Deus deseja, Deus anseia e Deus providenciou um plano para que nós nos reconciliássemos com ele. Aí depois ele vem e diz, Deus em Cristo Jesus, foi o que eu acabei de explicar, estava reconciliando consigo o mundo, entregando o Cordeiro perfeito, imaculado, sem pecado, para expiar os pecados de todos. E essa mensagem, que é a mensagem do Evangelho, que é as boas novas, a reconciliação chegou, a salvação chegou, a mudança de vida chegou. Voltou a funcionar? Voltou. Vai entender. Ele nos confiou a mensagem da reconciliação, ou seja, aos apóstolos. Mas não somente aos apóstolos. Quem estava aqui na aula passada lembra que eu disse que você pode não ser um pastor de ofício. Você pode não ser um intercessor de ofício. Você pode não ser um professor, um mestre, um apóstolo de ofício. Mas de ofício todos nós somos pregadores das boas novas. Todos nós somos, em um grau um pouco menor, missionários. Nós somos missionários na nossa casa, na nossa família, na nossa vizinhança, no meio no qual estamos inseridos na sociedade. Então, ou seja, Deus, não levando em conta os nossos pecados, nos confiou, a todos nós que recebemos essa mensagem, a mensagem da reconciliação. Você é um proclamador de boas novas. Você é um missionário. Deus te chamou para ser salvo, te chamou para ser salvo. Te chamou para estar com ele, te chamou para estar com ele. Mas também te chamou para proclamação. Você também proclama. Amém? Portanto, somos embaixadores de Cristo. Essa palavra embaixadores aqui, ou embaixador, quer dizer um representante. Um representante legal numa terra que não é a sua terra. Né? Todos os países, a grande maioria dos países, tem embaixadas em outros países, que é por onde alguns assuntos burocráticos entre países são resolvidos ou são chamados à resolução. Então, ou seja, cada embaixador está representando o seu país, o seu estado, dentro de um estado estrangeiro, dentro de um país estrangeiro. Então nós somos embaixadores. A palavra diz que nós somos peregrinos nessa terra. Essa terra não nos pertence. A nossa filiação é com Deus, e vamos dizer assim, a nossa nacionalidade é o céu. É na presença do Pai. Então aqui nós estamos em terra estrangeira. Nascemos aqui, crescemos aqui, vivemos aqui, morremos aqui, mas nós não somos daqui. Então, na qualidade de cristão, nós somos embaixadores. E como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Olha só quão maravilhosa graça Deus nos entrega. Além dele nos entregar a salvação, ele também nos convida a fazer parte da construção dessa história. Eu fiz com que a graça, com que o meu amor chegasse até você, a minha salvação chegasse até você, através de alguém. E agora você vai ser alguém na vida de alguém. Você é o embaixador. Você vai levar este apelo além dos muros do seu coração, da sua casa, da sua família. Por amor de Cristo Jesus, nós suplicamos a vocês que se reconciliem
com Deus. Amém? Vamos lá, a gente entende que isso é um chamado universal. O texto nos mostra que todos os crentes têm papel na missão de Deus. Não se trata apenas de uma tarefa para alguns, mas um chamado universal para todos aqueles que seguem Cristo. Ou seja, nós somos embaixadores e representantes de Deus. A reconciliação como o centro da missão. Veja bem, nesses últimos tempos, né, em grande parte a partir do final da década de 60, início da década de 60, ou início da década de 80, se instaurou de maneira global uma mensagem que não é a mensagem central do Evangelho. E, na verdade, é a mensagem que você mais encontra por aí, dentro das igrejas, né? Eu estou aqui falando aqui da teologia da prosperidade, depois ela foi remodelada, né? Entrou na teologia coaching, a gente não vai entrar nesses pormenores, mas a questão aqui é a seguinte: Deus te chamou para ser salvo, em primeira instância. E tudo aquilo que vier com essa salvação, com essa graça de salvação, é bônus. É bônus. E desde o final da década de 60, início da década de 70, com essa teologia da prosperidade, muitas pessoas têm sido levadas ao engano e ao erro por conta de embaixadores de Cristo ou falsos embaixadores de Cristo com uma falsa mensagem, que é: você vai crescer, você vai ser feliz, você vai prosperar, você vai enriquecer, Deus vai te dar, Deus vai acontecer. Tá, Deus é todo poderoso, Ele pode tudo isso nas nossas vidas, mas muitas vezes a gente se esquece que Ele é soberano. É quando Ele quer, como Ele quer, do jeito que Ele quer, se Ele quiser. Mas o primordial nós já recebemos, que é a salvação em Cristo Jesus, o que já deveria ser o bastante nas nossas vidas. Mas infelizmente nós somos seres humanos, pecadores, egoístas, e a gente sempre quer mais. E muitas vezes o ministério da reconciliação, que é a mensagem central do Evangelho, ela é esquecida. Vem para cá que Deus vai te abençoar, vem para cá que Deus vai te curar, vai te entregar. Eu tenho um caso dentro da minha família. Minha mãe era umbandista e nessa época eu morava com meu pai e eu fui passar férias com ela. Eu cheguei bem na hora que ela estava assim, braba, né, com um teólogo da prosperidade muito famoso aí, de uma igreja que tem um coração e uma pomba aí. E aí eu cheguei bem na hora que ela estava braba, assim, que ela estava literalmente excomungando. Pegando a Bíblia, pegando o envelopinho do dízimo, né, e jogando assim na bancada onde estava a televisão com a seguinte frase, né: eu vou parar com esse negócio de tentar servir a Deus, porque eu não estou ficando rica. Então, ou seja, minha mãe faleceu, né, e apesar, né, de eu e minha irmã falarmos, né, ela não encontrou a Cristo. E ela passou por várias situações na vida dela. E ela teve... A gente era pequeno, a gente não tinha muito... né, a gente ainda não era cristão nessa época. E ela estava tentando, ela estava buscando alguma coisa, só que ela foi enlaçada, ela foi enredada por um falso embaixador com um falso evangelho. E o nosso evangelho não é você vai ficar rico, você vai crescer, você vai prosperar. Pode acontecer? Pode acontecer. O verdadeiro evangelho é a salvação para a sua alma. Há conserto para a sua vida nesse caminho errado que você está seguindo pela graça e o poder de Cristo Jesus na sua vida. Há mais para você. Não somente aqui, mas no porvir. Esse é o evangelho. Este é o centro da missão, que a reconciliação é reconciliar o coração da mensagem missionária. A missão não é apenas sobre conversões, mas sobre restaurar relacionamentos entre Deus e a humanidade e as pessoas entre elas mesmas. E nós somos proclamadores dessas notícias. O texto também nos mostra que há uma urgência no apelo. A parte do texto que diz como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio, mostra a urgência da missão. Há uma necessidade de que os crentes falem e ajam em nome de Cristo, levando a mensagem da esperança e reconciliação a um mundo que muitas vezes está em conflito e em separação. Na última aula, eu falei sobre
levemente sobre a volta de Cristo Jesus. E muitas vezes a gente fica muito focado na volta de Cristo Jesus, né, com poder e glória vindo dos céus, né, derrotando Satanás, derrotando a hoste, né, dos demônios com ele. E muitas vezes Jesus ele volta verdadeiramente todos os dias para nós. De que forma? Né? Quando infelizmente a gente vem a expirar, a entregar o nosso espírito. Para nós ali Jesus voltou. A gente não sabe o que vai ser da gente daqui 5 minutos, 10 minutos, 1 dia, 2 dias. E ali naquela situação Jesus volta. Então há necessidade dessa urgência porque nós precisamos saquear o inferno e entregar essas almas para Jesus. E essas almas só vão até Deus, só vão até Jesus através da pregação. E a pregação só vai chegar quando nós abrirmos as nossas bocas, quando nós proclamarmos a palavra da salvação, quando nós entregarmos aquilo que de mais precioso nós temos, que é justamente isso. O texto nos mostra a vivência da mensagem. Olha só que interessante. Ser embaixador de Cristo implica não apenas em comunicar a mensagem, mas também viver de maneira que reflita os valores do reino de Deus. Isso inclui amor, compaixão, justiça, perdão, que são essenciais para a missão. Um coração verdadeiramente transformado, contrito na presença de Deus, é um coração sensível à voz de Deus e sensível às necessidades dos irmãos à nossa volta, ao qual nós também estaremos levando a mensagem. Muitas vezes, a gente está evangelizando na rua, ou fazendo qualquer coisa nesse sentido, e muitas vezes nós não temos a sensibilidade da necessidade da pessoa que está recebendo a mensagem. Às vezes é complicado uma pessoa receber no coração dela que Jesus a ama quando a barriga está vazia, né? Quando a conta de luz está atrasada, a conta de água está atrasada, né? Quando há alguma necessidade, quando ela está enferma, né? E muitas vezes Deus quer nos usar não somente com a palavra de amor, de salvação, mas com a ajuda física também. Eu falei um pouco sobre isso na aula passada, né? Mas ali eu tinha falado sobre os nossos irmãos da igreja, né? A aliança que nos faz parte uns dos outros. Mas agora, essa palavra, dessa maneira como ela é colocada aqui, ela abrange essa comunhão com as almas que estão lá fora. A palavra do Senhor diz lá em Romanos, capítulo 8, que a ardente expectativa da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. E essa manifestação dos filhos de Deus somos nós, não somente pregando o Evangelho, entregando as boas novas, orando, trazendo a libertação através do poder do Espírito Santo, mas também com aquilo que nós podemos fazer com as nossas mãos. Amém? Precisamos entender que a aliança ela sempre teve um propósito nela para além dela mesma. Nós somos embaixadores do reino. O objetivo do texto é nos fazer compreender que o povo da aliança é inseparavelmente missionário. Não por obrigação, mas por identidade. Fomos resgatados para ser bênção. Gênesis capítulo 12. Acabei não colocando aqui. Fala sobre a chamada de Deus para Abraão. Gênesis capítulo 12, verso 2 e 3. Olha só, 3 e 4. Começando no 2. Jesus, depois que aparece a Abraão, diz assim: farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Deus fez uma aliança com Abraão, uma aliança de resgate e uma aliança de fazer de Abraão um grande povo. E essa aliança acaba se estendendo a nós.
Abraão seria bênção para todas as nações. Isso é a aliança de Deus com Abraão, com a pessoa de Abraão. Aí essa aliança, ela é estendida posteriormente aos israelitas. E aqui, no caso aqui, a gente tem uma ampliação do que seria, mas dentro daquilo que Deus falou. De ti farei uma grande nação, e através de você, todas essas nações serão uma bênção. E aí vem o povo de Abraão, que são os israelitas. E Israel é luz para os gentios. Isaías 49:6 diz: é coisa pequena demais para você ser meu servo, para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta aqueles de Israel que eu guardei. Também farei para você uma luz para os gentios, farei de você uma luz para os gentios, para que você leve a minha salvação até os confins da terra. Então, ou seja, Deus separa um homem. Através da separação desse homem, ele levanta uma grande nação. Quando essa nação está estabelecida, Deus amplia esta bênção sobre esta nação. Essa nação vai ser luz para os gentios, luz para aqueles que não conhecem. Vocês serão proclamadores da minha salvação. E aí acaba se estendendo a nós, que é a igreja. A igreja testemunha até os confins da terra, como está escrito em Atos, do 1 ao verso 8. Quando Jesus está prestes a ascender aos céus, ele diz: ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, Judeia e confins da terra. Mas receberão poder do Espírito Santo descendo sobre vocês e serão minhas testemunhas. Então, ou seja, Deus vem abrangendo a promessa que ele fez a Abraão e a bênção que ele trouxe sobre Abraão. A missão na igreja, ela não é um departamento, mas ela é um mandamento para o povo aliançado. Assim como está em Mateus 28, 19 e 20. Portanto, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. E a nossa esperança não é fugir do mundo. Levando em consideração essa semana em qual nós estamos agora, que estamos entrando no carnaval, né, o pastor já vem anunciando há alguns dias aqui na igreja que nós estaremos fazendo algumas ações na rua. Porque normalmente o costume da grande maioria das igrejas, isso é uma tradição cultural nossa, né, geralmente o povo, não, vamos tirar todo mundo da cidade, do meio dessa bagunça, do meio desse furdunço aqui, vamos todo mundo para uma chácara, vamos todo mundo ali, né, buscar a Deus, vamos fazer um retiro de carnaval. Vamos buscar santidade e comunhão nesse período em que o mundo o Brasil, né, tá virado de cabeça para baixo, né? E aí o que acontece? A nossa esperança não é fugir do mundo. O pastor tem nos incentivado, ele tem estado em comunhão com outros pastores de outras congregações, justamente para que ao invés de nós nos escondermos, na verdade nós irmos nos mostrar. Porque é justamente nessa situação de devassidão e depravação moral na sociedade, em especial nesse período de carnaval, é que a gente precisa ir mostrar a força de quem somos em Deus, em Cristo Jesus. Nós somos uma igreja ativa, nós somos uma igreja que realmente está querendo fazer a diferença. Atos capítulo 1, verso 8, né? Mas receberão do poder quando descer sobre vós o Espírito, e vós serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. A questão aqui é uma pergunta que nós temos. A nossa missão, ela não é um evento específico. Como eu disse anteriormente, ela não é um departamento. Ela faz parte do nosso viver cristão. E essa missão, como a gente está dizendo aqui, é uma missão que começa no cotidiano. Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E agora eu deixo uma pergunta para vocês, não precisam me responder, é só para reflexão. Quem é a sua Jerusalém?
ou onde está a sua Judeia e a sua Samaria? Quem são, ou onde estão, ou aonde é? Aonde você tem colocado a planta dos seus pés, aonde você tem convivido em sociedade, é o seu campo missionário. E entenda que existem pessoas que só poderão ser ganhas por você. Existem pessoas que só poderão ser ganhas, ser levadas a Cristo através de mim. Não é que é exclusividade sua, não é que é exclusividade minha. Mas às vezes talvez seja um único ponto de luz, salvação e esperança que essa pessoa possa ter por perto. Sou eu, é você, são vocês. No seu trabalho, na sua faculdade, na sua vizinhança, em meio aos seus familiares. Quem é sua Jerusalém, sua Samaria e sua Judeia? A ação, nossa ação missionária, ela é anúncio e ação. O Evangelho é palavra e justiça, misericórdia e esperança. Mas como diz Tiago 2,17, assim também a fé, se não tiver as obras, ela é morta em si mesma. Então não adianta muitas vezes nós nos enclausurarmos nas nossas torres de marfim, de conhecimento bíblico, né, de oração, de louvor, se a gente não for para fora. A mesma graça que te alcançou é a graça que Deus quer que você leve a alguém para alcançar. E aqui fica a pergunta: para quem você tem pregado através do amor e do cuidado cristão? Não me respondam. Só para refletir. A aliança e a missão têm o propósito, nem sempre é um sucesso imediato e visível. Olha só que interessante, muitas vezes a gente até começa bem. A gente recebe a palavra, a gente vai crescendo, né, na estatura espiritual, né, buscando ser varão e varoa perfeita, à altura de Cristo, e aí a gente começa a trabalhar na igreja. Só que muitas vezes a gente se esquece que o crescimento ele vem de Deus. Muitas vezes a gente prega, a gente ora, né, e muitas vezes a gente se sente frustrado. Por quê? Porque muitas vezes a gente não vê um resultado imediato. Eu vou me citar como exemplo. Primeira vez que eu me lembro de ter ouvido falar de Jesus na minha vida, eu tinha 7 anos de idade. 1989. Tô velho. E aí o que acontece? Eu me converti aos 25 anos de idade. Olha só o espaço de tempo, né? A gente pode dizer que aquelas primeiras pessoas que me levaram para a igreja batista, primeira igreja batista da cidade ocidental, para uma EBD, ou minha vizinha de baixo que me levou para uma colônia de férias, né, na Assembleia de Deus, lá embaixo da quadra 12, próximo ao clube que tinha lá, não foram sementes que foram jogadas ao vento, né, não foram sementes que caíram numa terra sem profundidade, que o sol queimou, não foram sementes que caíram entre as pedras e as pedras sufocaram, não foram sementes que foram jogadas ao caminho e os pássaros comeram. Mas tudo tem um tempo, tudo tem um propósito de Deus. A gente não pode se frustrar porque aos nossos olhos, talvez aquilo que nós estejamos fazendo não tenha um resultado visível imediato. A gente tem que se agarrar em Deus, se agarrar na sua palavra e continuar seguindo o caminho. Lança semente, só lança semente. Nosso propósito missionário é agir com fidelidade, semeadura, rega e deixar Deus dar o crescimento. 1 Coríntios capítulo 3, do verso 6 ao 7 diz assim, Paulo escrevendo: Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega é alguma coisa, mas Deus que dá o crescimento. O que tem me motivado e te motivado a continuar a proclamar o Evangelho? Será que são os resultados visíveis? Ou será que é apenas a missão que Deus nos deu queimando no nosso coração?
Amém? A esperança escatológica motiva a perseverança. Olha só que interessante. Olhando os evangelhos, nós entendemos que o reino veio, ele já veio. Nós entendemos que o reino está, e nós entendemos que o reino ainda virá. Mas como assim, três coisas ao mesmo tempo? Toda vez quando Jesus começava a pregar ou ensinar alguma coisa, principalmente no início do seu ministério, né, ele falava que é chegado, ou seja, chegou, está aqui, o reino dos céus. Que é a paz, é a justiça de Deus, é a palavra da salvação. Jesus trouxe isso. João Batista veio preparar esse caminho para que ele viesse a caminhar, e quando ele começou a caminhar e começou o seu ministério, né, ele já começou a proclamar. Então o reino de Deus já foi. Mas o reino de Deus está. Por quê? Porque Jesus foi, mas o Espírito Santo continua nos incentivando, nos motivando, né, nos fortalecendo, nos imbuindo de poder, conhecimento, comunhão com a palavra de Deus para levar as boas novas e fazer com que milagres, sinais e maravilhas ainda aconteçam nos tempos de hoje. Então o reino de Deus já veio, ele está através das nossas mãos. O ministério de Deus continua. E ele ainda virá. Por que ele ainda virá? Porque quando Cristo vier, haverá a plenitude do reino de Deus. Então, ou seja, a esperança escatológica motiva a nossa perseverança, a nossa continuação. Por quê? Porque nós recebemos essa salvação, nós recebemos essa transformação. Alguns de nós são agraciados com milagres, às vezes até mesmo diários, e da mesma maneira que nós somos agraciados, o Espírito Santo nos comove, nos impele a fazer com que isso também chegue na vida de pessoas que ainda não foram alcançadas e ainda não tiveram essa graça. O reino de Deus já veio, porque Jesus em sua época declara que é chegado o reino dos céus através do seu sacrifício na cruz, suas curas e milagres e sinais. O reino de Deus está, porque através da pregação da palavra e a ação do Espírito Santo, o reino de Deus se manifesta nesse mundo por intermédio das nossas mãos, das nossas ações e da nossa oração. E, obviamente, a misericórdia de Deus. E ele ainda virá, porque refere-se à plenitude do reino, como descrito em Apocalipse 21, do verso 1 ao 4, que descreve a Nova Jerusalém e a plenitude do reino de Deus, aonde Deus habitará com o seu povo e não haverá mais dor e sofrimento. O povo habitará com Deus, em comunhão com Deus, sem dor, sem sofrimento e sem doença. Eu não posso ser egoísta de guardar isso para mim. Da mesma maneira como alguém foi altruísta e não foi egoísta de segurar para ela e fez com que chegasse até mim, eu também tenho que ser da mesma forma. A esperança catológica tem que nos motivar a perseverarmos na mensagem da missão da salvação em Cristo Jesus. Somos embaixadores, somos missionários. Estamos terminando. 5 lições práticas que 2 Coríntios capítulo 5 nos traz. Olha só. Prioridade na reconciliação. Como missionários, devemos priorizar a reconciliação nas nossas interações, ou seja, a reconciliação do mundo, do perdido, com Deus. Isso significa abordar relacionamentos rompidos e buscar restaurar a paz, tanto entre indivíduos quanto em comunidades. A reconciliação deve ser o objetivo central do nosso ministério. Salvação. Palavra de Deus. Outra lição que o texto nos dá: empoderamento para o ministério. Muitas vezes nós achamos que nós somos pequenos, que nós não sabemos muito, né? Que a gente não sabe orar, que a gente não sabe ler, que a gente não sabe interpretar. A gente precisa buscar melhorias nesse sentido. Mas Deus, Ele vai te usar e Ele pode te usar da maneira que Ele quiser, dentro daquilo que você tem no momento. Você, na mão do Senhor, nesse sentido de trabalho, você é uma caixa de ferramenta.
Hoje você pode ser uma chave de grifo. Amanhã você pode ser uma chave Phillips. Amanhã você pode ser um alicate de pressão. Para o que for necessário, Deus vai te usar, irmão. Só dá espaço. Só dá espaço. Todos os crentes são chamados a participar do ministério da reconciliação. Isso implica que precisamos equipar e encorajar a outros e a compartilhar o evangelho. Oferecer treinamentos, recursos de apoio a novos crentes, líderes, é essencial para expandir a missão. Aqui já é uma coisa mais voltada para a instituição, a organização da igreja, certo? Essa última parte aqui. Mas o importante aqui para nós é, todos os crentes são chamados a participar do ministério da reconciliação. Há algo que arde no seu coração, no sentido ministerial? Procure o seu líder de GC, procure um líder de departamento, procure o pastor. Eu tenho habilidades nisso aqui, mas eu acho que isso aqui pode ser usado na igreja, eu acho que pode ser melhorado. O que eu posso estar fazendo? Onde é que eu posso estar ajudando? Como eu posso estar ajudando? Se apresente ao trabalho. Viver como embaixadores de Cristo. A lição que nos deixa é, cada um de nós deve viver de maneira que reflita os valores do reino de Deus. Isso inclui agir com integridade, compaixão, amor em todas as áreas da vida. Ao nos comportarmos como embaixadores de Cristo, tornamo-nos testemunhas autênticas nas nossas comunidades. Nós precisamos ser carta de Deus lida pelas pessoas. As pessoas veem a gente passando na rua fazendo alguma coisa. É crente. Ali é cristão de verdade. Só através das nossas ações. Eu não me lembro se foi a quem é atribuída essa frase, se é Charles Spurgeon ou Martinho Lutero, que diz que nós devemos pregar, se necessário for, com palavras. Obrigado. Agostinho. Né? Então nós devemos ser uma carta verdadeiramente lida por quem está olhando de fora. Que haja um diferencial. Quarta lição que nós aprendemos com o texto, a urgência na comunicação da mensagem. A mensagem da reconciliação deve ser comunicada com urgência. Isso significa que devemos estar prontos para compartilhar o evangelho em qualquer oportunidade, seja em conversas informais, eventos comunitários ou missões organizadas. Devemos ser proativos em buscar oportunidades para falar sobre Cristo. Deus tem nos colocado em lugares para isso. É para isso. Quinta lição que nós aprendemos com esse texto. Apoio à transformação de vidas. Devemos acreditar na capacidade de Deus de transformar vidas através da mensagem do Evangelho. Eu me lembro que eu tinha um grupo de amigos na época da escola, adolescente, né, jovem, né, 16, 17 anos. Cara, a gente implicava muito com os crentes que tinha na rua lá de casa, entendeu? Não tem precisão de ficar gritando, não tem precisão disso e daquilo outro. E aí o que acontece? Deus transforma, né? A gente saía, bebia, coisa de jovem que não está na presença de Deus, né? E muitas vezes eu olho para trás e eu agradeço muito a Deus, porque eu sei de onde Ele me tirou, eu sei onde Ele tem me colocado e eu sei a promessa que Ele tem para onde Ele vai me colocar. E às vezes eu fico olhando para trás e me imaginando, se eu não tivesse aceitado a Cristo, o que eu estaria fazendo, aonde eu estaria e se é que eu estaria. Né? Então, ou seja, há poder de transformação na palavra do Senhor, há poder de transformação no Evangelho. Deus transforma vidas através da mensagem. Isso implica em oferecer apoio contínuo a novos crentes, ajudando-os a crescer na fé e a se integrarem à comunidade da graça. O discipulado é essencial para a transformação duradoura. E é o que vocês estão fazendo aqui. Na EBD, participando dos GCs, participando dos outros grupos da igreja, grupo de homens, grupo de mulheres, né, buscando estar nos cultos, aprendendo, desfrutando em Deus. Essas lições práticas de 2 Coríntios, capítulo 5, 18 e 20, nos orientam a viver de maneira